Oi, hoje estamos aqui com a doutora Francine Lara Nunes para a gente desmistificar algumas coisas que acontecem ali no escritório e trazer um pouco mais de conteúdo para quem busca o previdenciário aí, busca estar em planejamento previdenciário ou está precisando de alguma coisa nessa área do previdenciário. Tem alguns casos que acontecem ali dentro do escritório que a gente resolveu criar um conteúdo um pouquinho maior para explicar esses casos que pode contribuir para todo o Brasil, qualquer pessoa que esteja precisando desses direitos. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Fabi, obrigada. São os causos do escritório, né, porque o que que a gente vê? São anos de prática, as coisas acontecem, você atende os clientes, você vê coisas que acontecem com eles, então os causos são para trazer justamente porque a dúvida são as coisas que acontecem no dia a dia, né, das pessoas. Então, trazer essa proximidade de coisas, porque o que acontece com um pode acontecer com vários, então é a gente trazer essas informações. E a gente percebe que se repete no próprio escritório alguns casos, né, então por isso que Exatamente. resolvemos criar esses conteúdos aqui. Fiquei bem feliz. E a gente vai começar hoje com um caso, tá muito em alta, todo mundo quer entender um pouquinho mais como faz para ter a isenção do imposto de renda sobre o benefício. Em casos de doenças crônicas tem esse direito, né, de isenção de imposto de renda. E recentemente aconteceu uma situação bem curiosa lá no escritório. Foi uma pessoa que entrou com a isenção e, além de ela ter o benefício da isenção, houve todo um recálculo do imposto de renda dela. É isso, né? Sim, exatamente. Ela já era aposentada, e nós fizemos a aposentadoria, e ela continuou trabalhando, então ela se aposentou pelo regime geral, que é INSS, e continuou trabalhando pelo regime próprio, que é no município aqui da região. E A profissão dela, só me recorda? professora. Professora. Uhum. E após isso ela descobriu um câncer, fez o tratamento e tal, e aí ela procurou a gente e conversando a gente falou: "Não, você como teve hoje já está curada, graças a Deus, mas como ela já teve essa doença, ela está ali no rol de doenças isentas do imposto de renda". Então nós entramos com o pedido administrativo, ela teve a isenção, não precisou perícia, nada, o próprio INSS com os documentos apresentados verificou que ela fazia jus ao direito e concedeu a isenção. Essa é a primeira etapa. Agora é buscar os últimos 5 anos do que ela teve de desconto de imposto de renda. Então aí a gente ajuizou, por ser um meio mais rápido, porque existe um meio administrativo, mas optamos pela ajuizamento da ação e tivemos êxito também, foi deferido. E aí veio a segunda parte, a execução, a parte dos cálculos, né. Então, o que que a gente vê, assim, muito que a maioria das pessoas fazem, elas só pegam aquele valor, porque no imposto de renda somou o valor que ela tinha da aposentadoria, mais o salário que ela continuou trabalhando, passou o limite ali, ela passou a pagar o imposto de renda, a ter o desconto em folha e também no final, quando fazia a declaração, ainda tinha mais um valor a pagar. Que geralmente muitas pessoas acham que é. Essa isenção não é só pegar esse valor que já foi descontado e que ela pagou e pedir a devolução. Não é só isso. Quando ela tem mais renda, você precisa refazer essa declaração do imposto de renda. Então, lá nos campos, você vai ter que colocar a isenção, deixar bem claro, é só sobre o benefício previdenciário, não é sobre a renda atual dela que ela está trabalhando, bem como tem pessoas que ganham o aluguel, então com isso não tem a isenção, é só sobre ou a pensão que recebe ou a aposentadoria. Mas isso já gera toda uma diferença de alíquotas também, Exato. lá na declaração do imposto de renda, né, então de 27,5 você pode ir para 25 ou até menos. Então, o que que é o claro aqui, deixar bem claro que às vezes as pessoas confundem, né. Primeiro, que é só sobre a aposentadoria ou pensão, é só sobre o benefício previdenciário e não sobre os demais rendimentos. E sim, você terá que refazer essa declaração, porque ali você vai tirar o benefício, mas os outros vão continuar. Só que mesmo assim, ele gera uma diferença ali da alíquota que vai ser aplicada,
Então, nesse caso aí concreto, ela passou de uma devolução de 880 para 2.400, só da diferença da alíquota, fora o valor ali todo que ela teria desses 5 anos. E sem contar que daqui para frente ela começa a fazer essa declaração de imposto de renda também diferente, né. Que é isso que ela tem que Exatamente. observar. Já Ou seja, vai ela já vai ter estar na alíquota um pouquinho mais baixa, a não ser que aumente os rendimentos dela, ela tenha outras rendas, né. sim. E É, isso a gente vê, assim, no dia a dia essas 2 não vou dizer crença, mas que as pessoas acreditam que não é assim, e aí aqui, então é para trazer essa informação que a pessoa pode ter. aconteceu, foi fato e houve essa diferença e a pessoa eu achei interessante também esse caso, porque tem muita gente que passou por câncer ou passou por alguma, doença que é crônica, que é tida como pode ter isenção do imposto de renda ali sobre o benefício, mas como as rendas principais dela são outras, ela nem resolve ir lá e ter direito a esse benefício. Né, porque a minha aposentadoria, não é a minha principal renda, e aí pode acontecer isso, de você ter a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria e ainda diminuir a alíquota do imposto de renda total, porque como tu não vai ter mais a renda da aposentadoria. Então isso que me chamou a atenção nesse caso. Faz sentido? E outra coisa, Fábio, que as pessoas também me perguntam: "Ah, eu não estou em tratamento agora. Eu tive, o diagnóstico, eu fiz o tratamento, não estou mais, eu posso requerer?" No caso específico, né, do Do câncer. câncer. Sim, pode, né, vai fazer a comprovação de quando descobriu, por isso a biópsia é muito importante, a biópsia é o termo inicial ali, que dali para frente ela pode buscar os últimos 5 anos, né, mas pode buscar essa devolução. E não precisa estar ativo, apenas provar que teve. E Como aí a essa gente isenção é para o resto da vida que ela vai ter essa isenção? exatamente, para o resto da vida. E assim a gente tem outras doenças, né, mas a cardiopatia grave, que é uma coisa que está prevista na legislação, aí esse sim vai passar por perícia, esse é um pouquinho mais complexo, mas dá para buscar, Parkinson, Alzheimer, não gravei todas São a inúmeras as doenças, né, a gente até exato, inclusive criou um conteúdo existe lá no Instagram da doutora, um conteúdo onde fala de várias doenças, tem inclusive o link onde você pode consultar. Eh, e eu acho que deve-se buscar esse direito, mesmo que essa renda de aposentadoria não é a principal, acho que essa é a principal mensagem que a gente deve deixar aqui com esse caso. E olha, nós tivemos um caso que valeu a pena, né, então de quase R$ 900 para cerca de R$ 2.500, é uma boa diferença, né, é um bom dinheiro para mim, exatamente, estava é. valendo. Estou com outro cliente que também a gente fez aposentadoria e é o mesmo caso, acabou desenvolvendo o câncer, e aí ele já tinha, ele já recebia a devolução, porque o tratamento, muita coisa ele fazia particular. Então ele Certo. apresentava as notas, né, e aí então ele conseguia abater. Só que mesmo assim, também tem outros rendimentos, a gente tem que refazer todo esse cálculo aí para buscar os valores. Ótimo. Adorei esse caso lá do escritório. Mas então, só para deixar bem contextualizado, existe um direito a uma isenção do imposto de renda sobre o benefício, né? Se a pessoa tiver comprovado alguma daquelas doenças que estão listadas lá na lei, é isso? Exatamente. Uhum. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer deixar esse caso mais esclarecido aqui. Nada, estamos às ordens, adorei também.